Quando sei que o pão já fermentou o suficiente? Tem algumas formas de você entender se o seu pão já está crescido o suficiente. Primeiro deles, você vai observar a altura. Seu pão está na mesma altura, não cresceu nada, tem alguma, né? Deixa mais tempo ou tem alguma coisa errada. Se você deixou ali 1 hora, ele não saiu do lugar, tem alguma coisa errada. Segunda coisa, você vai olhar o aspecto visual do seu pão. Ele tá com a superfície lisa, cresceu. E o crescer, gente, tem muita gente que fala assim, olha, o seu pão tem que dobrar de altura para ser levado para assar. No sem glúten não funciona assim. Se a gente esperar um pão de forma dobrar de altura para depois colocar ele no forno, a gente vai ter prejuízo na massa. Então, o seu pão, ele vai crescer sim, mas não vai precisar dobrar de altura. Ele vai finalizar o crescimento dele dentro do forno. E ele precisa entrar no forno com a superfície lisa, não craquelada, senão vai ter prejuízo no resultado final. Então, observe o volume da sua massa crua, observe a superfície do seu pão, tá? E tenha sempre um tempo de parâmetro. Dependendo do tempo que você, por exemplo, né? Deixa eu explicar melhor. Um pão de forma X, um exemplo, tá, gente? É hipotético. No pão de forma, tá lá recomendado na receita que você tem que deixar ele crescer por 40 minutos. E aí, você deixou em casa por 40 minutos. Seu pão cresceu, tá ali 1/3 mais ou menos da altura da massa crua. Beleza, vou colocar para assar. Não, aqui em Fortaleza, olha, é muito quente. Se eu deixar 40 minutos o meu pão crescer, ele vai dar uma hiperfermentação e vai ter prejuízo no resultado final. Então você tem que ir acompanhando, observando sempre as variações do ambiente. Então, se você está em um local quente, a tendência é seu pão crescer mais rápido. Se você está em um local frio, ele vai crescer mais lentamente. Então, tudo isso é experiência que você vai tendo conforme você vai aprendendo e aplicando esse conhecimento. Você vai entendendo sobre os ingredientes, você vai entendendo sobre fermentação e vai aplicando na prática esse conhecimento. E aí, claro que vão ter sempre essas variáveis. Forno é variável, temperatura na região é variável, umidade. Então, você precisa entender o básico para que você controle o maior número de variáveis possíveis. Exemplo, temperatura do forno. E aí, o que não está no seu controle? Temperatura no dia. Você sabe como tapear essas variáveis. Eu estou em um local muito quente. Então, o que eu posso fazer para reduzir essa fermentação? Para fermentar mais lentamente esse pão? Usar uma água gelada? Fermentar na geladeira? Tá? Então, é tudo isso que envolve. Não é você... Tá vendo que não é pegar uma receita? Não é só isso. Se fosse só pegar receita, eu nem precisaria estar aqui explicando tudo isso. É porque isso faz diferença no resultado final. É isso que faz diferença no resultado final. É o conhecimento, não é a receita em si. Tá? E é importante que vocês saibam disso.